E aí pessoal, beleza? Vamos para a parte 2 do vídeo aqui, do aplicativo. É o seguinte, no vídeo passado eu expliquei todas as ferramentas, né, todas as funções do aplicativo, mas deixei passar essa parte aqui, ó, que é a parte de extrusão de peças, né? Então mostrando aqui rapidamente, é uma coisa bem simples. Deixa eu criar um retângulo aqui para explicar para vocês. Basicamente tem aqui um retângulo 2D, só que preenchido. Aí eu quero extrudar ele. Então eu clico aqui na primeira aqui, extrude. Aí eu vou clicar na tela. Aí ele está falando ali que no momento a minha peça, se eu colocar um valor aqui, a minha peça vai ser extrudada em relação ao Z. Se caso eu tiver, sei lá, mexendo em um outro eixo, alguma coisa tipo ZX, aqui no caso aqui ZX, YZ, eu quiser alterar essa direção, eu clico aqui e altero para que lado é para onde eu quero extrudar a minha peça, para o eixo X, para o X, para o Y, então no Z. Selecionado essa área aí para onde eu quero extrudar minha peça, no caso aqui minha peça está no X e no Y e eu quero extrudar ela para o Z, então eu venho aqui no campo do Z e coloco o valor, vou colocar aqui, sei lá, 20 milímetros. Coloquei 20 milímetros e minha peça foi extrudada 20 milímetros em relação ao Z, para cima, né? Se fosse, por exemplo, aqui, deixa eu rotacionar aqui minha peça 90 graus, quando eu quando eu clicar nela aqui, veja que ela tem uma direção no Y, no Z e no caso aqui o X, que é a linha vermelha aqui, seria, no caso, ela não tem nenhuma parte aqui, ela estaria desenhada no Z e Y no caso. Nesse caso, para me extrudar aqui, eu vou clicar ali no Extrude, vou clicar e aqui a setinha azul ali que foi colocada na tela está indicando que seria extrudada em relação ao Z. Na verdade, eu quero extrudar aqui agora em relação ao X. Então, eu venho aqui, seleciono o X. Quando eu vim aqui na setinha, eu vou na seção do X e coloco quanto eu quero extrudar no eixo X. Coloco aqui 20 de novo e veja lá que minha peça foi extrudada os 20 milímetros no X. Certo? Faltava isso aqui. Tem outras ferramentas de extrusão aqui, mas infelizmente eu não sei como que se usa. Também nunca utilizei, só utilizo essa daqui, a primeira. Então não vou saber explicar para vocês como que se utiliza essas outras ferramentas. Então vocês podem fuçar aí até entenderem mais ou menos. Se alguém quiser achar uma maneira melhor aí, né, de usar alguma dessas ferramentas, quiser fazer, deixar no comentário aí, eu faço, eu tenho um prazer de fixar no comentário aí, toda ajuda é bem-vinda. Dito isso, agora vamos para a parte de importação de peça e exportação. Primeiramente, vamos aprender a importar e editar arquivos já baixados da internet. Como eu já disse no vídeo passado, aqui nessa setinha para baixo é onde se importa arquivos. Então, tem um suporte a 3 tipos de arquivos: arquivos BREP, IGS e STEP, onde a gente consegue baixar esse tipo de arquivo. O primeiro site aqui, tem 2 sites que eu utilizo. O primeiro que eu mais utilizei é esse aqui, GrabCAD, comunidade. Quando vocês entrarem, vocês têm que fazer login. Feito o login, basta vocês pesquisarem aqui o que vocês querem. Vou colocar aqui NEMA 17. Aparece os modelos. O que deve ser observado aqui na hora de baixar um arquivo é o formato que o criador postou, que está aqui assim, ó. Então, no exemplo, esse modelo aqui tem STEP e IGS. Se for como esse primeiro aqui, que só tem SolidWorks, então não vai servir para a gente. Então, não adianta perder tempo entrando nesses outros que não tem suporte, não tem um arquivo IGS ou então STEP. Deixa eu colocar aqui o modelo. Desculpe um barulho aí, qualquer coisa. Vamos lá. Aqui tem um motor NEMA 17 e tem o STEP e o IGS. Então a gente clica nele
desce um pouco, download files, e já começa a fazer o download aí. Aí ele baixa em formato zip, e basta a gente extrair o arquivo e depois ir lá em importar. O outro site é o Thingiverse, só que o Thingiverse, quando não são todos os arquivos que são postados no Thingiverse que tem o formato STEP. 95% dos arquivos postados aqui são somente STL, então é meio que na sorte aí, e também não tem nenhuma indicação aqui de qual arquivo que tem dentro do zip, né? Então, você achar o modelo, você tem que baixar, extrair, conferir se tem um modelo STEP ou IGS para poder ser importado. Por isso eu indico mais esse site aqui, que é mais intuitivo. Então, é feito o download, vamos abrir o arquivo. Tem ali o formato STEP, no caso eu vou copiar ele aqui, vou na memória interna do meu celular, documentos, e vou colar aqui. Feito isso, vou lá no aplicativo, vou clicar na setinha aqui de importar arquivo STEP, que foi o que a gente baixou e extraiu, documentos, e tem aqui NEMA 17 motopassos. Cada em Open ele vai começar a carregar o modelo 3D e ele logo vai aparecer aqui pra gente. Tá aqui o modelo 3D que a gente baixou lá. E como que eu faço para poder editar esses arquivos? É muito simples. No caso, depende muito do que você quer fazer. No caso de um motor desse, não tem o que a gente ficar editando. Ele já vem prontinho assim, e basicamente você vai usar ele só para colocar num desenho seu aí, ou mudar a cor dele e tal. Não tem muito o que fazer no motor desse. Quando as peças importadas vierem assim separadas, com vários arquivos, veja que tem ali os parafusos e tal, vocês podem selecionar tudo e lá na opção de união, unir todas as peças, ou então fundir todas as peças aí para virar uma única peça, porque várias peças assim, na hora de quando tem outras peças por perto, é muito ruim de ficar selecionando pecinha por pecinha. Então, fazendo a união de todas as peças, você consegue movimentar só clicando uma vez no motor e movimentando bem mais facilmente. No caso aqui, eu vou excluir aqui, vou voltar e vou abrir um projeto que eu estou mexendo, que eu já tenho salvo aqui, que vai ser o novo eixo X da minha impressora 3D. Eu baixei o modelo no Thingiverse, vários modelos, para ser bem mais exato, e dentro de um desses modelos eu achei o arquivo STEP dentro dele. Então o que eu fiz aqui, o arquivo STEP ele vem desse jeito, as peças. Na minha impressora, basicamente o que eu tenho que editar para minha impressora é essa distância aqui entre os rolamentos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Vou criar um círculo para preencher essa parte aqui. Veja que, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês de edição. Veja que aqui eu tenho o XYZ, dá para ver perfeitamente, e a minha peça ela se encontra em pé. Esse círculo do rolamento aqui, que é esse aqui, ele se encontra no eixo Y e no eixo YZ. Então, quando eu for criar um círculo aqui dentro para poder preencher isso aqui, ó, eu preciso preencher ele para poder pegar exatamente o centro. Veja que se eu criar um círculo aqui, se eu colocar aqui 12 milímetros, veja como que vai ser criado o meu círculo. Foi criado no eixo X e Y, que é o que está selecionado aqui. Então, para que meu círculo criado fique nessa posição, eu não precise vir aqui e colocar isso aqui agora que eu fiz, que é os 90 graus, para ele não ter que virar a peça. Então, eu só venho aqui, observo qual é o eixo que está
que eu vou ter que desenhar, no caso aqui é o Y, que é para lá, e o Z. Vou fixar aqui e vou vir aqui selecionar YZ. Selecionando YZ, eu pego o círculo novamente, vou colocar aqui, colocar no Y, 12 milímetros. Círculo, quando é criado, pessoal, vocês não colocam, por exemplo, eu quero criar um círculo de 5 milímetros. Eu não vou colocar 5 milímetros, eu vou colocar o raio do círculo, que seria metade. Então, para mim criar um círculo de 5 milímetros, eu coloco 2,5 milímetros. Se eu quiser criar um círculo de, sei lá, 20 milímetros, eu coloco o raio de 10 milímetros. No caso, o círculo aqui é 15 milímetros, então eu coloco 7,5, metade. Feito isso, vai dar exatamente o círculo de 15 milímetros. Então, eu coloquei aqui na borda. Então, aqui, nessa borda aqui, está exatamente o meio do meu círculo. Então, se aqui está exatamente o meio, eu vou colocar aqui menos 7,5 e meu círculo vai ficar perfeitamente alinhado ali no furo da peça. Qual que é o objetivo disso aqui? Eu preciso medir qual é a distância, vou usar esse outro exemplo aqui, eu preciso medir qual que é a distância desse centro aqui, do centro desse furo, até o centro desse furo. Eu posso pegar a ferramenta treino aqui e fazer isso aqui, ó. Colocar na parte de cima e depois vir e colocar na parte de cima aqui também. Aí ele vai me dar um valor ali, mas olhando assim, nem sempre é perfeitamente o valor exato. Ali deu 49,9753, pode se considerar 50 milímetros ali. Então, para ter um valor exato, eu prefiro fazer isso aqui, ó, que é fazer o círculo exatamente ali, ó, como tá ali. Deixa eu fazer outro aqui bem rapidinho. Colocar o outro círculo aqui, vir no Y, 7,5, seleciono ele ali, menos 7,5, coloquei exatamente no meio. Agora eu vou pegar a ferramenta de medir novamente. Quando eu chegar aqui no círculo, mais ou menos no meio, ele trava automaticamente no meio do círculo. Coloquei lá no meio, vou vir aqui no meio de novo. Olha lá, travou no meio. No caso, ele foi em direção errada ali. Deixa eu travar aqui a visualização e vou selecionar de novo. Coloquei no meio, e agora ele me deu o espaço entre um rolamento, onde vai ficar um rolamento linear e o outro, exatamente o centro. E veja que é 50 milímetros de centro a centro ali da peça. O que acontece? Qual o problema desse carrinho X aqui? A minha impressora, ela não tem 50 milímetros entre eixos, ela tem 60 milímetros. Então, tecnicamente, se eu não editar essa peça, ela não serve para minha impressora. Eu teria que procurar outra de 60 milímetros e poder utilizar. Mas o que eu fiz aqui? Eu peguei essa peça aqui, simplesmente cortei ela, separei ela, adicionei essa peça de 10 milímetros, essa azul aqui de 10 milímetros, e aumentei 10 milímetros. Feito isso, se eu medir aqui agora, deixa eu travar na lateral aqui, para travar a visualização, e vir na lateral e medir aqui. Se eu medir aqui agora, veja que entre eixos eu tenho 60 milímetros exato. Agora, se eu exportar essa peça em STL, eu posso imprimir ela tranquilo, que ela vai servir nas guias da minha impressora. E como que eu fiz esse corte? Muito simples, pessoal. Deixa eu pegar esse modelo aqui, vou copiar, mover ele uns 500 milímetros para direção ao eixo X, para ele ficar bem longe dos outros ali. Vou voltar os eixos X e Y. E aqui o que eu fiz? Eu procuro sempre
um local onde seja bem limpo. Como assim bem limpo? Veja que toda a extensão da peça aqui, ó, ela tem esses detalhes, esse fundo aqui, né? Ela dá uma afunda um pouco aqui. Então não tem como eu cortar e esticar essa parte, porque aqui vai encaixar uma outra peça que é o tensionador da correia. Então, subindo mais um pouco para cima, eu tenho essa parte aqui que é toda lisa, que aqui não vai nada encaixado. Então o que que eu faço? Eu corto nessa parte e estendo ela. Mas aí eu tenho que olhar a frente da peça também. Deixa eu mudar a visualização para frente. É olhar a frente da peça e ver se ela não tem nenhum detalhe do outro lado que vai atrapalhar. Aí vendo aqui eu vejo que não tem nenhum detalhe, que é essa peça aqui. Eu vou criar uma nova camada aqui para mim mover essa peça para nova camada. Para mim poder editar ela mais sem a interferência dos outros objetos ali. Tá aqui, vou mover ela. Propriedades, layer 1. Feito isso, veja que eu tenho várias outras peças ali no fundo. Eu vou esconder a camada layer 0. Veja que todas as outras peças sumiu e ficou somente essa daqui agora para mim mexer. Não vai atrapalhar. Então, quero cortar essa peça. Como que eu vou cortar ela? Primeiramente, eu vou criar um retângulo. Pegar a ferramenta retângulo 2D, desenho 2D, colocar aqui, selecionar Maker Face, vou colocar em uma parte aqui, entre esse espaço vago aqui, qualquer parte, mais ou menos aqui assim, travou ali, já é o suficiente. Veja que é eixo X e Y, tá correto. Então eu vou colocar um valor no Y, sei lá, vou colocar aqui 10 milímetros. Vou olhar ali, veja que passou da peça, então eu quero que ela fique maior do que a peça, não a continha igual agora, eu quero que ela passe. Então, deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui de novo, deixa eu ver se está alinhado, certo? Então, vou colocar ali Maker Face, no Y 10 milímetros, ah lá, passou, beleza. Agora no X, vou colocar 40 para ver. Veja que o X não chegou até o final da peça, então vou aumentar esse valor, 60 aqui. Veja que passou um pouquinho, mas eu quero que passe um pouco mais. Vou colocar 70 logo. Olha lá, veja que ficou bem maior. Feito isso, vou dar OK e criou o meu retângulo ali. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar ela um pouco, segurar ali, voltar um pouquinho, para que ela fique passando dos dois lados. Passar essa daqui também, para ficar assim, atravessada na peça em nos dois eixos, X e Y. Feito isso, vou sair aqui, sair não, desselecionar, vou copiar, selecionar tudo, copiar e mover para o lado, 100 milímetros. Agora eu tenho duas cópias. Aí eu vou na primeira, vou usar a ferramenta de extrusão, vou extrudar essa peça para cima, o retângulo azul ali, vou extrudar ele para cima. Vou colocar, sei lá, 30 milímetros. 30. Deixa eu ver se foi todo, se encobriu toda a parte ali. Veja que está bem rente, então vou aumentar mais um pouco aqui, 35. Agora passou, certo? É isso que eu quero. Vou dar um OK. Veja como é que ficou. Aí agora eu quero que esse retângulo azul termine de encobrir toda essa parte aqui da peça. Então o que eu faço? Seleciono ela, pego o eixo Y aqui e aumento esse retângulo aí. Vou aumentando até encobrir toda a peça, ficar um blocão assim, ó. Feito isso, vou pegar agora o da cópia, vou extrudar o da cópia, vou clicar na tela, extrudar o Z, vou colocar valor negativo, que eu quero que ele extruda para baixo, então vou colocar um valor aqui, sei lá, 50,
e vou ver se encobriu toda a peça. Ali encobriu, passou da peça, então dou um OK. Feito isso, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou aumentar aqui no eixo Y. Beleza, é isso aqui que eu quero. Agora eu vou selecionar a peça, depois o bloco azul, vou lá na ferramenta Subtract, olhem aí os cliques na tela, abaixo do de extrusão, Subtract, a segunda ferramenta, e vou clicar no Vzinho. Cliquei, veja que foi cortado, a minha parte daqui para cima foi toda cortada, né? Agora eu vou na cópia, clicar primeiro na peça, depois no bloco azul e dar um subtract. Feito isso, vou voltar essa peça menos 100, que eu tinha movido ele 100, vou voltar menos 100. Veja que a minha peça está aqui, do mesmo jeito. A única coisa que foi feita foi um corte. O que eu faço aqui agora? Eu preciso, o entre-eixo dessa peça é 50 milímetros, como a gente já viu. Eu preciso que ela fique com 60 milímetros. Então, eu vou clicar na de cima ou na de baixo, tanto faz, e vou mover 10 milímetros. Movi os 10 milímetros. Vou aqui agora, vou medir aqui a largura dessa peça. Ela tem 6 milímetros. Vou medir aqui o comprimento maior dela aqui. Tem 56,8. E vou medir, não precisaria medir, eu já sei que é 10, mas vou medir para mostrar para vocês. Então, ela tem 6 de largura, 56,8 de comprimento e 10 de altura. Então, vou aqui nos blocos 3D, né, que é a terceira ferramenta. Vou na box, vou clicar numa ponta. Então, no eixo Y, vou clicar na ponta de trás para ficar mais fácil. No Y, veja que o Y está apontando para frente ali, né, para essa direção aqui, ó. Então, no Y, eu quero que seja 6 milímetros. Olha lá, veja que fechou na quininha ali certinha. O X tá no comprimento da minha peça. Então, eu vou aqui no X, apago, e no X é 56,8. Foi lá na pontinha lá certinha, né? Feito isso, eu vou clicar em qualquer um e dar um OK. Agora ele vai pedir para mim colocar qual é a altura que eu quero do Z. O Z é 10 milímetros. Só que ali eu quero que ele desça 10 milímetros para encontrar com a peça de baixo. Então eu coloco menos 10 milímetros. Coloquei isso, fechou o meu bloco aqui. Certo? Aí eu posso selecionar tudo e lá na ferramenta abaixo da de Subtract, dar uma união ou então uma fusão. Vou colocar na fusão, fundir toda a peça. Veja como ficou. Aí, feito isso aqui, eu posso vir aqui e exportar em STL. Deixa eu só apagar a camada layer 0 aqui, dar um delete. Já só a layer 1. Vou exportar em STL essa peça. Eu vou salvar em documentos aqui. Colocar vídeo aqui, qualquer nome, dar um save. Agora eu vou ali no meu gerenciador de arquivos. Tem aqui vídeo, STL. E veja que a nossa peça está aqui pronta para ser impressa na impressora 3D e colocada posteriormente no eixo. Feito isso, é uma edição básica de arquivo que eu estou mostrando aqui para vocês. Aí, feito isso, vocês podem montar da forma que quiserem o eixo de vocês, a impressora de vocês aqui, baixando os arquivos, editando, desenhando, da forma que acharem melhor. Eu fiz ali o que eu mostrei ali para vocês, foi o que eu fiz aqui nesse eixo. Depois fiz nesse outro eixo aqui. Esse aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o básico aqui, como é que faz quando tem. Deixa eu mover essa peça aqui, mover não, copiar. Deixa eu copiar ela e mover 400 milímetros.
Vou mover ela para layer 1. Ela está aqui selecionada, propriedades. Vou mover para layer 1. Vou ali na layer 0, esconder todo o resto e mostrar essa peça aqui para vocês. Veja que essa peça, as bordas dela aqui é curvada. Então, se a gente fizer o que a gente fez nessa peça, nessa daqui, nós perderíamos toda essa curva aqui da peça. Ficaria, sei lá, uma coisa quadrada aqui, bem feia e esquisita. Então, deixa eu mostrar mais ou menos como que ficaria para vocês. Ficaria mais ou menos isso aqui, ó. 56,8 menos 6, dá um ok, menos 10, ficaria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu aumentar aqui, aumentar mais um pouco, só um exemplo aqui. Se a gente fizer a mesma coisa que fizemos na outra peça nessa daqui, vai ficar posteriormente um quadrado assim, uma coisa bem feia, ficaria muito estranho. Então, como que eu fiz para poder cortar essa peça? Eu procurei aqui, como eu fiz da outra vez, uma parte lisa, né, que dê para cortar, que não vai interferir em outros componentes aí, em outros desenhos, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu selecionei duas áreas. Em vez de eu só simplesmente dividir a peça, eu cortei um pedacinho dela. Vou selecionar aqui assim. Vou pegar o Y, vou colocar um valor bem exagerado aqui, 20. O X também menos 65. Deixa eu ver se passou. Passou. Então, seleciono o Maker Face já e dou um OK. Vou ajustar esse valor, essa pecinha aqui. Essa peça não, esse retângulo. Ajustar mais ou menos. Veja que está ajustado. Vou copiar e mover um pouco para baixo, menos 5. Então, o que eu faço aqui? Eu corto esse pedacinho aqui e depois eu aumento ele. Eu dou um extrude nele e aumento o tamanho dele em relação para cima. Aí deixa eu mover essa peça mais para o lado aqui para mostrar para vocês aqui. Então aqui eu vou precisar já de 3 cópias. Então eu vou copiar, mover para o lado aqui menos 100. Depois vou copiar de novo e mover 100. Sempre coloco um valor inteiro que vocês vão lembrar depois, pessoal. Então vou aqui, vou fazer rapidamente aqui, vou colocar 40, um valor exagerado. Aí vou vir nessa do lado, na do meio. Na verdade eu vou na do canto aqui. Vou extrudar o de baixo. Vou colocar aqui, sei lá, menos 100. Tem problema ficar um valor exagerado. Posso até diminuir aqui. Não. Deixa eu voltar aqui. Vou extrudar ela novamente. Colocar aqui 65. Fiz errado aqui. Extrudar ela. É menos, que é para baixo. 65. Beleza. E nessa do meio eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer nos dois. Então no Z vou colocar menos 65 e no de cima vou extrudar de novo e colocar, sei lá, 20. Já é o suficiente. Aí vou pegar aqui, aumentar no eixo Y para cobrir tudo. Aumentar essa daqui também. Opa, peguei a peça errada. Deu uma travadinha. Voltou. Vou selecionar o cubo, aumentar.
O de cima precisa? Não, o de cima não precisa. Então, feito isso, eu posso apagar esses daqui e esse dali. Aí, selecionar a peça, o cubo, vou lá no Subtract, dou um Subtract aqui. Pego aqui, selecionar a peça, o cubo e Subtract. Aqui eu seleciono os dois cubos, dou uma união, unir os dois cubos. Aí agora eu seleciono a peça, tento selecionar a peça, né? Selecionei a peça primeiro, depois o cubo e um Subtract. Feito isso, vou mover essa daqui para lá, para o encontro daquela, 200. Veja que fechou a peça certinho ali, né? Exatamente o tamanho dela. Aí eu vou mover ela 5 milímetros mais 5 milímetros. Aí eu vou pegar essa daqui, vou mover 5 milímetros para cima e depois 100 para o lado. E veja que fechou perfeitamente a minha peça. E agora ela está exatamente do tamanho dessa daqui, que é a mesma coisa. Deixa eu mostrar ela já unida ali. Travadinha. Quanto mais pesado os arquivos, mais detalhe, dependendo do celular seus também, vai acontecer essas pequenas travadas aí, pessoal. E tá aqui a peça remendada do mesmo tamanho da outra aqui, né? As duas do mesmo tamanho. Feito isso, é só baixar. Eu baixei o Hot End, coloquei, alinhei ele mais ou menos aqui. Não tá um alinhamento perfeito. Depois baixei o cooler, coloquei lá cooler radial, blower, fan, qualquer coisa, o cooler 5015. Baixei o modelo 3D, alinhei ele aqui também. E aqui eu já tenho uma prévia de como ficaria meu eixo X editado, né, na minha impressora mais ou menos. Como eu tenho o projeto da impressora, eu posso aqui, eu vou descartar tudo que eu fiz aqui. Feito aquilo ali, eu tenho o projeto da minha impressora, então eu posso vir aqui abrir o projeto da minha impressora. É bom que eu já mostro para vocês aqui todo o projeto que eu desenhei aqui. Tá um pouco desorganizado, porque eu fico mexendo bastante no editando e acabo que não coloco no lugar novamente, mas eu vou tentar organizar depois para poder estar compartilhando o projeto com todo mundo aí. Aí feito aquilo lá, é uma edição do eixo X, eu ver que tá bom, eu posso ir lá, copiar, salvar, formato STEP ou IGS e depois importar aqui para dentro do projeto da minha impressora. Importando aqui, eu alinho no eixo X e veja exatamente como que ficaria o eixo X, o novo carrinho do X na impressora, né? Aí se precisa de alguma edição ou não e tal. Se precisar de edição é só editar, aí já tem uma boa prévia se vai dar certo ou não, aí minimiza mais os erros, né? Perda de tempo, essas coisas. Vamos esperar aqui, demora um pouquinho porque meu projeto está um pouco pesado. O celular já não está suportando tão bem assim. E veja aqui que tá bem bagunçado aqui porque eu já andei mexendo aqui. Mas basicamente eu vou abrir aqui as camadas e mostrar uma prévia de como ficou antes de eu começar a montar, né? Vai demorar um pouquinho aqui porque tá bem pesado. Eu vou dar uma pausa aqui e quando eu voltar com tudo aqui, quando abrir todas as camadas eu mostro para vocês aí. Então voltando, tá aqui o projeto. Tá meio desorganizado porque eu andei fuçando aqui tudo, né? Pra editando alguma coisa e sempre eu não coloco no lugar. Mas foquem aqui nesses detalhes aqui, né? Que estão mais certinhos, que eu vou mostrar para vocês da impressora. Tá aqui os suportes do eixo Y, os pezinhos ali embaixo, né? Tem aqui me fugiu o nome disso aqui agora, mas
A Rodana não, me fugiu não, vocês vão saber, desculpem aí. Tá aqui a placa do eixo X, aí tem aqui o fuso, a castanha, os motores. Aqui do outro lado tem as boquinhas de jacaré segurando as guias linear. A fonte fica aqui do outro lado. A mesa aqui. Tem algumas coisas que eu adicionei na impressora que eu não adicionei no projeto. Mas tudo isso aqui foi desenhado, com exceção de esses como fonte, motores, esse suportezinho aqui, ó, SHF8. Tirando isso aí, o restante eu desenhei. Tipo essas placas aqui eu desenhei, os tubos eu desenhei, a mesa, esse suporte aqui, essas peças de madeira eu desenhei. Aí os motores eu baixei, a fonte eu baixei, o suporte aqui eu baixei, os rolamentos aqui linear eu baixei, tudo na internet para adicionar aqui a extrusora. Deixa eu colocar a extrusora aqui que eu não abri. Então eu projetei toda a impressora, baixando, óbvio, né? Alguns que não tem como, assim, eu não tenho tanto conhecimento para desenhar isso, e porque que também eu ia desenhar isso sendo que já tem na internet disponível, né? É uma total perda de tempo, na minha opinião. Então eu só simplesmente baixei, coloquei no lugar, desenhei as placas de suporte, as outras coisas, e assim é a visão da impressora. Lógico que ignorem todas as peças sobressalentes aí e algumas coisas que estão aí. Dito isso, deixa eu abrir a câmera aqui, vou mostrar para vocês. E tá aí a impressora. Como eu disse lá, foque nos detalhes aqui, é a mesma coisa de lá. Tem a mesa aqui de baixo, né? Não é rodana, me fugiu o nome disso aqui agora, um rolamento, né? Foco no rolamento, a peça aqui, essa peça foi toda eu que desenhei. Tá ali embaixo o reforço, né? Dos tubos, das bases, para a base não envergar. Ali a posição da fonte, que fica ali do outro lado. Suportezinho ali SHF8. Suporte do Z junto com os dois, o fuso aqui do lado. Tudo aí, tudo foi projetado lá. Antes de eu começar a montar toda a impressora, né? Eu desenhei tudo, organizei tudo aqui para depois, quando eu começasse a montar, não ter surpresa. A única surpresa que eu tive, que foi um erro de montagem minha, foi simplesmente isso aqui dos rolamentos, né? Que segura a correia, ficaram um pouco tortos. Isso também vai do posicionamento do motor do Y, que estava ocasionando a vibração no eixo Y meu. Mais para frente eu vou falar sobre esse assunto aí. Então, no mais é isso aí, pessoal. Edição básica que eu mostrei para vocês. O negócio é fuçar mesmo o aplicativo. O aplicativo é muito bom, dá para fazer muita coisa aí. Mas basta ter conhecimento, né? Conhecer um pouco. Como eu disse para vocês, eu não sei modelar. Eu não sou expert no aplicativo, eu sei o básico, mas através desse básico que eu mostrei para vocês foi que eu fiz todo esse desenho da impressora aqui. E eu não baixei esse projeto na internet. Lógico que vamos dizer que eu copiei, né? Copiei não, eu olhei os projetos que tinham no YouTube sobre impressoras monoprice e reformulei o meu próprio projeto, desenhei o meu próprio projeto, né? Todas as peças que tem na impressora assim foram desenhadas por mim, como eu já disse, exceção de motores, esses negócios aí, hot end, extrusor, isso não tinha por que eu desenhar, sendo que já tinha. Mas aí eu trabalho na vidraçaria, tem esses tubos aqui lá, eu peguei os tubos, tirei a medida dos tubos e passei eles aqui para o aplicativo para poder fazer toda a estrutura da impressora. Então fica aí, tá aí o vídeo, né, que muitos colegas aí solicitou. Não vou deixar de falar também do colega nosso aí, Thomas,
Eu vou deixar o canal dele aí na descrição, né, para vocês acessarem lá. Sobre impressão 3D, ele posta muitas dicas lá sobre impressora e tal. Ele montou as impressoras caseiras também. Conhece bastante sobre o assunto, já montou CNC, tal. Tem o colega nosso também do grupo lá, o Everton. Vou deixar o canal dele aí também na descrição. Canal muito bom. Montou impressora lá, corrediça de gaveta, né? São vários vídeos aí, muitas dicas para vocês seguirem aí. Para quem está no canal aí só por causa da impressora 3D, aconselho bastante a ver esses dois canais aí, que tem um conteúdo muito bom. Então, no próximo vídeo aí, eu já vou trazer a continuação do projeto. E até mais, pessoal. Falou!